Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e na aula de hoje vamos falar um pouco sobre a lei da ação e reação de Newton, ou terceira lei de Newton, que é uma das pedras angulares da física, oferecendo insights profundos sobre como as forças interagem no universo. Desde os movimentos celestiais até os eventos mais mundanos, essa lei está constantemente em ação, moldando o comportamento dos objetos ao nosso redor. A lei da ação e reação de Newton é frequentemente enunciada como para cada ação há uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Essa afirmação aparentemente simples esconde uma verdade profunda sobre como as forças interagem no mundo ao nosso redor. Ficou interessado? Não vai embora não. Depois da vinheta, tem mais! Chegamos finalmente à terceira lei de Newton, uma lei extremamente importante para se entender o equilíbrio das forças em um sistema físico. Newton entende que as forças, elas surgem da interação entre os objetos. E na natureza, as forças não surgem de forma isolada, elas sempre vão surgir aos pares. A esse par de força, Newton chama de ação e reação. Para cada ação de um objeto sobre o outro, devido a essa interação, haverá sempre uma reação igual e contrária do segundo objeto sobre o primeiro. Por exemplo, quando nós temos aqui a interação de uma bola que acerta o rosto de um jogador de futebol, desta interação nós temos o aparecimento de um par de forças. Esse par de forças, é chamado de ação e reação, ou seja, a bola aplica uma força sobre o rosto do jogador e o jogador vai exercer uma reação, aplicando uma força idêntica, só que contrária à força aplicada no rosto do jogador. Bom, ação e reação, elas vão ter algumas características. A primeira delas, elas que têm o mesmo módulo. O que significa isso? Significa dizer que esse par de ação e reação, que surge da interação entre corpos, elas vão ter a mesma intensidade. Então, analisando o desenho, a força com que a bola aplica no rosto do jogador tem que ser exatamente igual à força que o rosto aplica na bola. A ação não pode ser maior nem menor que a reação. Então, ação e reação, elas têm o mesmo módulo. O que significa dizer? Que elas têm a mesma intensidade, elas têm o mesmo valor numérico. Elas estão na mesma direção e em sentidos opostos. Então, podemos perceber aqui que a ação, que é a força que a bola faz no rosto do jogador, ela está na mesma direção que a força que o rosto do jogador aplica na bola. Só que essas forças, esse par de forças, elas estão em sentidos opostos, em sentidos contrários. Outra situação é que ação e reação, elas ocorrem simultaneamente. No nosso dia a dia, até filosoficamente falando, dá a entender que a ação parece que é algo que a gente faz e a reação é algo que a gente vai colher lá na frente, Na física não é bem assim. Na física, ação e reação são forças que ocorrem simultaneamente. Enquanto estiver atuando a ação, teremos a reação. Acabou a ação, acabou a reação. Por exemplo, quando eu pego o meu dedo e pressiono contra a minha mão, há uma interação. O meu dedo, ele vai envergar. Por quê? Eu estou fazendo uma força, eu estou fazendo uma ação, E o que está acontecendo? Eu aplico uma força sobre a minha mão reage e exerce a mesma força, na mesma direção, em sentido contrário. À medida que eu vou relaxando o meu dedo, a ação vai diminuindo e a reação também. Tirei o meu dedo, acabou a ação, acabou a reação. Então, ação e reação são forças que ocorrem simultaneamente. Então, se
algum texto, alguma prova cair que a ação ocorre primeiro e depois vem a reação, está errado. Ação e reação, elas ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo, ok? Outra característica, elas atuam em corpos distintos, em corpos diferentes. Enquanto a ação está sendo aplicada no rosto do jogador, a reação está sendo aplicada na bola. Logo, elas não podem se anular. Como é que duas forças se anulam? Quando elas têm o mesmo módulo, a mesma direção e em sentidos opostos. Só que essas forças elas têm que atuar no mesmo objeto. Então, por exemplo, se eu tenho uma caixa em que eu empurro para a direita e uma outra pessoa empurra a mesma caixa para a esquerda, essas forças elas têm o mesmo módulo, a mesma direção, sentidos opostos, e elas se anulam, porque as duas forças estão aplicadas na caixa. Nesse caso, elas não podem se anular. Como é que uma força que está aplicada no rosto pode anular uma força que está aplicada na bola? Então, um par de ação e reação, elas nunca se anulam, mesmo tendo o mesmo módulo, direção e sentidos opostos. Por quê? Porque atuam em corpos distintos. E, para fechar, quem faz a ação recebe a reação. Então, se a bola faz a ação, né, se ela aplica uma força no rosto, a bola recebe a reação. Então, gravem isso. Quem faz a ação recebe a reação. Então, vamos ver agora algumas aplicações da terceira lei de Newton. A primeira delas está relacionada ao fato de você conseguir caminhar. Mas, Alex, o que tem a ver o ato de caminhar com a terceira lei de Newton? Perceba que existe uma interação do seu pé com o chão. Quando você caminha, o seu pé exerce uma força sobre o chão. O nosso pé, ele empurra o chão para trás. Então, você tem uma ação. Então, vamos lá. Se o pé exerce uma força empurrando o chão para trás, o chão vai reagir e vai aplicar a mesma força na mesma direção, em sentido contrário, simultaneamente no pé. Então, isso demonstra, né, que como a ação de empurrar para trás resulta em uma reação que nos move para frente. Outra aplicação da terceira lei de Newton no nosso cotidiano está relacionado com o ato de nadar. Quando nadamos, nós empurramos a água para trás, tanto com os braços quanto com as pernas. Essa ação que é aplicada na água faz com que o nosso corpo receba a reação, uma força na mesma direção e em sentido contrário. Ou seja, se ao nadar empurramos a água para trás, nosso corpo recebe a reação, que é uma força para frente, impulsionando o nadador em seu movimento. Outra situação do cotidiano é o fato de uma nadadora inverter o seu sentido na piscina. Ela dá aquela cambalhota dentro da água e empurra a parede para trás. Ela faz uma ação. E dessa ação, ela recebe uma reação na mesma direção e em sentido contrário. E essa reação é que vai ser responsável por dar um impulso para que a nadadora continue o seu movimento. Outra aplicação que podemos citar a respeito da terceira lei de Newton é o movimento de um barco movido por hélices. Quando ligamos o barco, as suas hélices começam a girar e do movimento dessa hélice aparece uma ação, uma força que empurra a água para trás. Dessa ação, a água reage, empurra o barco para frente, que é exatamente o impulso que o barco recebe em seu movimento, quando você liga o motor e as hélices começam a girar. Vemos aqui nesse vídeo que a hélice girando, ela empurra a água para trás. Você tem uma ação e, consequentemente, esse barco ele vai receber uma reação impulsionando para frente. Você sabia que o nosso planeta e a Lua, eles se atraem?
Essa força é conhecida como força de atração gravitacional mútua e está totalmente relacionada à terceira lei de Newton. O nosso planeta, ele exerce uma ação, ele faz uma força atrativa sobre a Lua. Aí você me pergunta, Alex, mas se a Terra ele está exercendo uma força de atração, se ele está puxando a Lua para si, por que a Lua não cai na Terra? A Lua não cai na Terra pelo fato de ela estar se movimentando. Então, se não houvesse essa força gravitacional, se não houvesse essa força atrativa, o que aconteceria com a Lua? Ela simplesmente iria embora. Inércia. Um corpo que está em movimento permanecerá em movimento, retilíneo e uniforme. Então a Lua, ela está se movimentando, a Lua, ela quer ir embora. O que a Terra faz? A Terra exerce uma força de atração. E essa força de atração faz com que a Lua ela entre em órbita, que ela fique orbitando o nosso planeta. Da mesma forma, a Lua ela exerce uma força sobre o nosso planeta. Se a Terra atrai a Lua, por reação, a Lua também tem que atrair a Terra. E como é que nós observamos isso no nosso dia a dia? Ao longo do dia, nós vamos perceber duas marés altas e duas marés baixas em nosso planeta, o que demonstra que a Lua ela exerce uma força de atração sobre o nosso planeta. Com relação ao fenômeno da maré, não só a Lua, mas também o Sol tem a sua influência sobre as marés em nosso planeta. Logicamente que a Lua, por estar mais próxima da Terra, a Lua ela vai atrair a superfície do oceano, formando uma elevação da água em sua direção. Então, essa força que a Lua exerce sobre a Terra faz com que a parte líquida do nosso planeta ela se eleve. Volto a falar, não só a Lua, mas também o Sol. O Sol vai produzir um efeito, né, similar, só que como o Sol está muito mais distante da Terra, a influência que a força gravitacional que o Sol vai exercer sobre a Terra é bem menor do que a exercida pela Lua. Então, a combinação, né, tanto da força atrativa do Sol como da força atrativa da Lua, à medida que a Terra ela vai girando ao redor do seu eixo, essas elevações viajam pelo oceano, gerando marés altas e, em seguida, marés baixas. Ao longo do dia, vamos perceber duas marés altas e duas marés baixas. Outra aplicação da terceira lei de Newton, a gente pode citar o disparo de um canhão. Quando um canhão ele é disparado, ele exerce uma força impulsionando um projétil para frente. E logicamente que dessa ação, o canhão recebe a reação, uma força na mesma direção e em sentido contrário, que vai fazer com que o canhão sofra um recuo. Esse recuo ele pode ser bem significativo, dependendo do calibre e da potência desse canhão. Vejamos aqui nesse vídeo, no momento do disparo, o canhão ele dá um recuo. Esse recuo é justamente relacionado à reação que o canhão recebe devido à força que ele aplica sobre o projétil durante o disparo. Assim como o canhão, podemos citar o coice recebido por uma arma de fogo como uma das aplicações da terceira lei de Newton. Ao apertarmos o gatilho, a arma ela exerce uma força impulsionando o projétil para frente. Este, por sua vez, reage e impulsiona a arma para trás. É a chamada reação, causando um coice na arma. Uma pessoa que não esteja preparada ou esteja desatenta, ela pode acabar se machucando. Dependendo do calibre da arma de fogo, esse recuo pode ser bastante significativo e até mesmo atrapalhar a precisão do tiro. Podemos ver no vídeo a seguir que a pessoa está despreparada, ela recebe um coice e acaba se machucando. E por fim, podemos citar o movimento de um foguete. O que acontece? Quando um foguete ele é disparado, ele vai empurrar
essa massa gasosa verticalmente para baixo. E, logicamente, ele vai receber a reação e vai fazer com que o movimento do foguete seja vertical e para cima. Então, a força resultante da ejeção dos gases para baixo, ela vai gerar a reação que faz com que o foguete se mova para cima. E se você gostou desse vídeo, vai lá, faça um comentário, curta a nossa página, se inscreva no canal se você ainda não fez e não esqueça de apertar o sininho para você continuar recebendo as atualizações do nosso canal. Até a próxima e um grande abraço!